Você já se perguntou o que acontece nos bastidores do mundo digital? Seja bem-vindo a um reino oculto, onde a curiosidade se torna conhecimento e a busca por respostas nunca cessa. Neste vídeo, iremos desvendar os mistérios daqueles que navegam nas profundezas do ciberespaço. Eles conhecem os segredos da rede, desvendam os códigos que protegem informações preciosas e lutam contra ameaças invisíveis. Ao longo desta jornada, desvendaremos as ferramentas das trevas e as usaremos para iluminar o caminho. Você está preparado para aceitar o desafio? Mistérios cibernéticos, segredos profundos e uma busca implacável pela verdade aguardam você. Se você ousa continuar, prepare-se, pois iniciaremos uma viagem inesquecível pelo mundo hacker. E aí pessoal, aqui quem está falando é o Aquiles, sou um dos membros da Kraken Academy e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uns conceitos muito importantes se você está querendo iniciar na área do web hacking, do hacking, do pentest, obviamente tudo isso de forma ética. Eu concentrei algumas informações que eu julgo ser importantes e coloquei aqui para poder passar para vocês terem pelo menos um passo a passo para poder seguir, se caso vocês se interessarem e queiram aprender um pouco mais sobre essa área, beleza? Bom, nesse slide aqui eu coloquei ali parte 1, porque como tem bastante conteúdo, eu separei em duas aulas. Nessa primeira aqui eu vou passar para vocês alguns conceitos e eu preciso que posterior a isso vocês anotem os conceitos que eu passei e se aprofundem, se debrucem sobre eles para poder se especializar um pouquinho mais e dar prosseguimento nos estudos, beleza? Bom, no primeiro tópico ali eu coloquei redes e o que a gente precisa saber a respeito de redes. Bom, eu já deixei separado ali os 3 itens que eu julguei os mais importantes ali na área, que seriam protocolos, pacotes e arquitetura. Quando a gente fala em protocolo, a gente está falando de protocolo HTTP, protocolo SSH, protocolo FTP, HTTPS, POP3, enfim, uma infinidade de protocolos. E é necessário que vocês aprendam. Por quê? Quando a gente chegar na parte de enumeração, vocês vão ver todos esses protocolos e vão ter que interagir com eles. Então é interessante que quando vocês já iniciarem o estudo ali, separem todos os protocolos que vocês forem estudando, entendam o funcionamento deles, separem os comandos mais importantes e posterior a isso, quando chegar na parte de enumeração, vocês vão aprender a explorar vulnerabilidades nesses protocolos e interagir com eles de uma forma mais fácil. Depois ali eu coloquei pacotes, vocês vão precisar também fazer análise de alguns pacotes com Wireshark para poder identificar o que está se passando, o que está trafegando naquela rede. Tem também o TCP dump, enfim, a gente tem 2 ferramentas. Uma outra também, que não especificamente pacote, mas ela intercepta algumas coisas ali quando a gente está fazendo requisições web, no caso é o Burp Switch. Então, quando vocês forem estudar em pacote, é interessante que vocês memorizem também, que vocês pratiquem com essas 3 ferramentas. TCP dump, Wireshark e o Burp Switch. Beleza? Aí que tipo de pacotes aqueles? Pô, pode ser um pacote ICMP, um pacote TCP, aqueles pacotes normais de SYN, SYNAC, e o ResetAC. É interessante que vocês saibam também para que serve um Three-Way Handshake, como ele funciona. Então é importante vocês estudarem também essa situação. Arquitetura, eu deixei ele também, por quê? Quando a gente fala em arquitetura de rede, a gente fala de diversas coisas. E uma dessas coisas é o seguinte: imagina que a gente está fazendo uma ofensiva ali num site de uma empresa e esse site dessa empresa ele está exposto à rede, por exemplo. Só que aquela empresa ali, aquele site, ele está sendo armazenado num servidor de dentro da empresa. E esse servidor ele pode ser para a gente um ponto de acesso a uma rede interna. E esse ponto de acesso a uma rede interna está exposto à rede. Então a gente consegue acessar aquilo ali. Daquele acesso ali que a gente fizer, a gente pode vir da área externa até a área interna da rede. E conforme a gente for fazer alguns tunelamentos, a gente pode ir transitando por dentro da arquitetura, por dentro da rede daquela empresa ali. Beleza? Espero que tenha ficado de fácil entendimento. Se não ficou, pode colocar aí nos comentários que a gente vai dissecando cada dúvida que vocês tiverem. Bom, mas ali embaixo eu coloquei também programação e scripting. Por que é interessante que vocês saibam programar e fazer scripting? Eu tenho uma noção da maioria das linguagens de programação para eu conseguir entender pelo menos o script que eu estou executando e também fazer as programações mais básicas, seja para fazer ali um ping sweep, um port forwarding, seja para fazer também um word list com conteúdo de sites, enfim. O mais básico eu já sei programar. Então, é importante que vocês saibam, só que eu fiz a minha primeira certificação, no caso da DCPT, sem saber programar
fluentemente, para ficar mais fácil do entendimento de vocês. Só que agora eu já estou fazendo um curso, já estou bem melhor, já estou conseguindo programar bastante coisa, mas para que fique claro, vocês só precisam entender o suficiente para conseguir entender o script que vocês estão executando para não fazer nenhuma besteira, beleza? Então podem anotar aí, se vocês já sabem, programação é um conteúdo, e se não sabem, podem ir se aperfeiçoando nesse tema aí, beleza? Sistemas operacionais. Quando a gente fala de sistemas operacionais, são os três principais. Tem o Windows, o Linux, tem também o Mac. Só que, como a gente comumente vai fazer um CTF ali para poder treinar, os sistemas normais é o Linux e o Windows. Então é interessante que vocês saibam criar arquivos, se locomover, enviar arquivos de uma shell para outra, transitar entre eles. Então é interessante que vocês conheçam toda a linha de comando dos sistemas operacionais para conseguir interagir com os sistemas e também para descobrir como que a gente vai poder escalar privilégio, conforme eu já falei, fazer a transferência dos arquivos para poder a gente enviar alguns scripts ou então informações que a gente escolher naquele site ali. Quando a gente fala ali no quarto tópico, vulnerabilidades comuns, bom, conforme eu já falei para vocês que existem nos protocolos lá na parte inicial em rede, a gente tem as vulnerabilidades comuns naqueles protocolos para a gente poder explorar. Conforme a gente falou ali de sistemas operacionais, os próprios sistemas eles têm já suas próprias vulnerabilidades comuns, então é interessante que a gente conheça essas vulnerabilidades, seja um shell shock, seja um Eternal Blue, enfim, seja a gente explorar um exploit de kernel, quando a gente der aquele name "-a" para verificar no sistema Linux qual que é o sistema operacional, enfim. Existe uma infinidade de vulnerabilidades comuns e conforme vocês forem praticando, é interessante que vocês vão detalhando ali, relatando todas essas vulnerabilidades para explorações futuras, beleza? Quando a gente está falando ali também de ferramentas hacking, a gente está falando das mais simples e as mais complexas. Seja uma normal para fazer um mapeamento tipo Nmap, seja para fazer um mapeamento de rede, um GoBuster. E o que acontece? Conforme vocês forem fazendo seus CTFs iniciais, que no caso são os desafios de Capture the Flag, é interessante vocês irem fazendo ali, separando no Notion. Não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, pode dar uma olhadinha no Google aí. O Notion, onde você pode fazer um relatório de tudo aquilo que você for praticando, para quando você for fazer algo no futuro, você já ter uma fonte de pesquisa sem ter que ficar garimpando na internet. Então, utilizou uma ferramenta, coloca aquela ferramenta ali no Notion de vocês, anota também a sintaxe e explica o que ela está fazendo. E conforme o tempo for passando, vocês já vão estar com um arsenal grande, já vão saber como lidar e vão olhar bem menos no Notion, beleza? Então vai relatando ali e vai anotando as ferramentas. Se vocês quiserem também, eu posso trazer um vídeo um pouco mais à frente com algumas ferramentas que eu já tenho no meu Notion, separo ali umas 10, por exemplo, as mais simples, pego as 5 mais simples e umas 5 mais complexas e explico para vocês. Bom, essa videoaula aqui eu trouxe 5 conceitos importantes para vocês poderem aprender. E na próxima eu vou trazer outros 5 que eu também joguei interessante e já está separado, já está pronto. Se você curtiu, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu peço que dê um like, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Até semana que vem e um abraço.